Olá, é um prazer tê-los conosco. Meu nome é Fernando Cagiano Júnior, sou fonoaudiólogo inscrito sob o número 21881, presidente da Comissão de Ética deste Conselho, da 2ª Região, e recebo vocês para mais um bate-papo bastante gostoso hoje. Gostaria que a Silvana se apresentasse para vocês. Olá, eu sou a Silvana Bomarito, inscrita no Conselho Regional de Fonoaudiologia, sob o número 25495, e temos a honra de estarmos aqui com o professor doutor Aloísio Seródio. Ele é médico, CRM 79191, ele é professor do setor de bioética do Departamento de Cirurgia da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp, e ele tem linha de pesquisa estudando sobre bioética, ética profissional e educação. Muito bem. Aloísio, seja muito bem-vindo à sede do nosso conselho. E nós temos vivenciado muitas mudanças nas relações humanas nesses últimos tempos. E como isso pode impactar na bioética da saúde dessas relações? Primeiro, agradecer o convite da professora Silvana, aqui do Conselho Regional de Fonoaudiologia de São Paulo, para participar desse bate-papo. Em termos de relação, né, entre usuários do sistema de saúde e os profissionais de maneira geral, acho que a principal mudança que a bioética já, quando nasce, já traz incorporada a ela, é a própria mudança que a gente tem na definição do que é saúde, do que é uma pessoa saudável. Porque durante muito tempo, quem era saudável é quem não estava doente. E quem entende sobre doença é o profissional. Já de quase um século para cá, isso muda, né? Aquela definição célebre da Organização Mundial de Saúde, que vai dizer que saúde é o mais completo estado de bem-estar físico, psíquico, social, espiritual, e não apenas a ausência de doença. Então, muda o foco, porque agora saúde não é mais ausência de doença, e saúde é bem-estar. E quem entende de bem-estar, quem entende da vida que vale a pena viver, é a pessoa que está vivendo essa vida e não é mais o profissional. Então, essa é uma mudança importante. E que a bioética enfatiza muito esse princípio do respeito à autonomia do paciente, né? É óbvio que existem diferenças nesse relacionamento entre os profissionais e o paciente, o usuário do sistema de saúde, inclusive de conhecimento, né? Mas é muito menor a chance ou a tendência da gente ser paternalista e tomar as decisões pelo paciente. Hoje é muito menor essa tendência do que já foi no passado. Então, eu diria que, em termos de relacionamento entre profissionais de saúde e pacientes, a principal mudança é essa. Hoje não cabe mais essa postura paternalista, eu sei o que é, eu decido, você... Isso, decidir por ele, né? Claro, é sempre o que a gente espera sempre são decisões compartilhadas. Eu trago minha expertise profissional, mas a vida é sua, os valores são seus, o problema de saúde e o contexto onde você vai ter que conviver com ele, não sou eu que convivo, é o paciente. Por isso que ficou muito mais equilibrado, eu diria, esse processo de tomada de decisões, né? Respeitar mais a autonomia do paciente. E a bioética, como ela nasce já nos começos dos anos 70, do século passado, ela já vem com essa marca. E a gente já tinha uma outra definição de saúde que valoriza muito mais a autonomia do paciente. Eu acho que a principal característica dos tempos atuais é essa, né? O paciente tem mais voz na tomada de decisões. Tá bom. Muito bom. Então, pensando nessas relações todas, como você vê a questão da tecnologia da informação de saúde, que também ampliou bastante, né? Então, essa parte de tecnologia da informação, ela está revolucionando o mundo em qualquer tipo de esfera de convivência, não é só na saúde, né? Mas dentro da nossa área, existem mudanças evidentes, importantes, e que se a gente não estiver atento a elas, a gente não vai exercer mais a profissão daqui a alguns anos. Entre várias coisas que a gente poderia mencionar, por exemplo, uma coisa interessante de tecnologia da informação é como a gente vai organizar o sistema de saúde, como é que a gente vai compartilhar informações, né,
de um mesmo paciente que passa por diferentes profissionais, enfim. Mas talvez o assunto, um dos assuntos mais interessantes seja a possibilidade de fazer assistência à saúde quando o profissional não está lá junto com o paciente, que é, de maneira geral, a gente poderia chamar de telesaúde. A definição é mesmo essa, né? O paciente e o profissional não estão no mesmo lugar. E aí, por meio da tecnologia da informação, nós vamos tentar dar uma assistência àquela pessoa. É uma área mesmo de atenção de todas as profissões da saúde e que, a partir da pandemia, a coisa deslanchou de uma maneira. Tudo isso era muito cheio de dedos para a gente decidir como fazer, como não fazer. Entre os médicos, certamente, acredito que em qualquer profissão da saúde a gente tinha essa preocupação, mas a pandemia fez as coisas andarem com muito mais rapidez, né? A gente não podia estar junto com as pessoas. Bastante, né, esse processo. Então, muitas coisas começaram a ser feitas antes mesmo que conselhos de classe pudessem dar algum balizamento para isso. E eu acredito que esse aspecto da tecnologia da informação na saúde é algo que veio para ficar e que vai fazer a gente ter que se adaptar a isso. Num país das dimensões do Brasil, você não tem como ter um profissional especializado em cada lugar onde você precisa dele. Então, a gente vai ter que recorrer cada vez mais a esse tipo de coisa, né? Isso vale para médico, vale para fonoaudiólogo, vale para qualquer profissional. E essa possibilidade de acesso, né, ao paciente, que é o que nós almejamos, né? A gente está aqui para oferecer o tratamento, oferecer condições para que esse paciente tenha uma qualidade de vida melhor. Então, a informação chegando, né, seja à distância ou presencial, ela é assim, uma das principais, talvez a principal crítica a esse esquema de telesaúde, o fato das pessoas não estarem juntas, é uma quebra naquele vínculo tão necessário entre um paciente e um profissional. O vínculo é muito melhor, mais bem estabelecido quando você está pessoalmente, você olha, conversa e olha, toca, examina a pessoa. À distância, isso vai ser prejudicado. E essa é uma preocupação que a gente tem que ter, porque eu acredito que é preciso, para a assistência ter um resultado adequado, precisa de um bom relacionamento, né? E o contato pessoal é muito mais efetivo nesse sentido. Agora, como a gente falou, tem lugares onde o profissional não pode estar. E ali a gente pode ter um outro profissional que não tenha toda aquela especialização, mas que esteja em contato síncrono, online, enquanto ele está vendo o paciente ali presencialmente, com uma outra pessoa, um outro profissional mais especializado à distância e que possa interagir e ajudá-lo para tentar resolver o problema daquele paciente. Então, acho que é algo que vem para ficar e cada vez mais vai ser feito. Essa coisa de telesaúde, de teleconsulta, de maneira geral, ela é desejada por todos. O sistema de saúde precisa disso num país que nem o nosso. Os pacientes querem isso, né? Existe uma pesquisa que mostra que eles apoiam a telesaúde, os pacientes, para duas coisas, principalmente. Primeiro, eles não querem ficar esperando na sua sala de espera, na sala de espera do socorro. Eu prefiro ficar esperando na minha casa e entrar na hora que o médico ou o fonoaudiólogo puder. Então, é coisa que ninguém quer perder tempo com esse tipo de situação. E segundo, a telesaúde é interessante na visão dos pacientes, para eles terem uma resposta rápida para problemas pontuais, que eles querem saber se aquilo ali é importante ou não, para poder sair de casa e procurar um atendimento, às vezes, no meio da noite. Então, os pacientes gostam dessa comodidade. Os médicos e profissionais de saúde, os fonoaudiólogos, acredito que também gostam, que essa pesquisa foi feita com médicos, mas também querem isso, porque está todo mundo conectado. Para os profissionais não é difícil se conectar, e ele vai ter economia de tempo, de deslocamento, muitas coisas ele vai poder fazer por ali. E o sistema de saúde precisa. Então, é uma coisa que tende a se desenvolver cada vez mais, e a gente, os conselhos das diferentes profissões da saúde, tem que olhar para isso com atenção e procurar estipular
nas características para você fazer a coisa bem feita. Acho que, em relação à tecnologia da informação, telesaúde de maneira geral, a mensagem que eu enxergo, né? É necessário, é importante, tem que ser, como tudo na vida, orientado para que as pessoas saibam fazer a coisa adequadamente, e não as profissões da saúde não passem a ser exercidas somente à distância. E o sujeito só vem a procurar o profissional e eles se encontrarem no momento de uma intervenção qualquer cirúrgica, sim, ou de um exame especializado. Porque a gente sabe que o relacionamento da consulta, né, da visita, aquela conversa, é fundamental para o negócio andar bem depois. Agora que você estava falando nisso, eu estava aqui pensando na assertividade da ação do profissional da área de saúde. Eu já li artigos que, de 100 pacientes que são atendidos num pronto-socorro, pelo menos 60% deles não precisariam estar lá. Eles podiam estar em casa, podiam estar recebendo uma orientação até via telefone ou via um computador, porque a gravidade daquela manifestação não necessitaria de uma intervenção médica tão assertiva quanto a pessoal. Então, eu acredito que se esses 60% não recorrerem presencialmente aos sistemas de saúde, você aumenta a assertividade dos 40% que necessitam, porque o médico teria mais tempo. Hoje a gente sabe como o sistema está sobrecarregado, né? Então, isso aumentaria a assertividade dos outros 40%. Você concorda com isso? Sem dúvida. Por isso que a gente falou, esse tipo de interação à distância é importante também para o sistema de saúde. Vai desafogar uma espécie de teletriagem. Eu não preciso fazer a triagem do paciente presencialmente sempre quando ele chega no pronto-socorro. Essa teletriagem pode ser feita antes. E aqueles que na teletriagem o profissional considerar que é uma situação de procurar, por exemplo, um pronto-atendimento, ele vai falar, não, você vai agora para o pronto-atendimento. Então, vai diminuir o tempo na sala de espera ali dos hospitais, e aquilo que eu já comentei, a pessoa se sente mais confortável fazendo isso de casa. Então, sem dúvida, é bom para o próprio sistema de saúde funcionar. E até pelo sistema de transporte que nós temos hoje em dia, tudo, né? Uma coisa interessante da telesaúde, porque às vezes a gente fica imaginando para longas distâncias, né? Você está aqui em São Paulo e o sujeito está, sei lá, na Amazônia. Mas ela ajuda também dentro de uma cidade que nem nossa. E se você sair daqui até lá, você vai levar 4 horas para ir voltar. Então, ninguém quer perder esse tempo todo. A gente tem esses dois aspectos. E o aspecto de segurança que hoje impacta na vida de todos nós, a pessoa fica em casa, acho que para ela, ainda mais idosos, que têm mais dificuldades e são alvos dessa insegurança, muitas vezes é melhor ficar em casa nisso. E, de novo, né? Vamos passar aqui a ideia de que isso é o principal, principal meio de ajudar os pacientes, porque não é o contato presencial, toque e tal, é sempre mais interessante. Mas, para um sistema de saúde funcionar melhor, sem dúvida que isso aqui, a telesaúde, é algo fundamental. Acho que eu posso deixar uma experiência de como é a minha ação, porque eu lido basicamente com pacientes deficientes auditivos na área de protetização auditiva. E a gente criou um sistema híbrido que é interessante. Os primeiros 2, 3 contatos são presenciais, que são aqueles contatos onde vai se estabelecer aquele vínculo de confiança ao qual você se referiu. Então, o paciente vai saber quem sou eu, vai estabelecer o vínculo de confiança, o que facilita muito mais 1, 2, 3, 4 anos que eu vou acessá-lo de forma remota. Então, eu acho que esse sistema híbrido hoje tem sido uma realidade para os pacientes criarem um vínculo, nós entendermos efetivamente qual vai ser a nossa ação na vida daquele paciente, naquele processo de reabilitação. E aí, sim, o teleatendimento é como se fosse um atendimento presencial, mesmo porque a tecnologia nos permite acessar o aparelho de audição do indivíduo independentemente da distância e fazermos uma série de modificações direcionadas às necessidades que ele está me apresentando. E você vê esse contato inicial, Fernando, que você colocou, ele é fundamental,
porque é aí que você sente o grau de compreensão do paciente, como ele capta a informação que você passa, para depois, à distância, que isso não é tão, muitas vezes, perceptível, mas você já sabe como ele lida com a informação que ele recebe. Porque isso faz uma diferença muito grande na hora de você falar para ele, olha, você vai ter que modificar isso no aparelho, você sabe, ó, esse paciente eu vou ter que lidar sim, porque ele não vai entender. Então, esse contato inicial, eu acho que vai garantir que o profissional também seja mais propenso, né, a usar as informações que ele tem corretamente para conseguir o seu objetivo. Lísio, quando a gente fala de tecnologia, de distância, invariavelmente a gente pensa em TikTok, Facebook, Instagram ou qualquer outra rede social. E essas redes sociais têm coisas muito boas, mas tem coisas que não são tão boas assim. Como nós, profissionais da área de saúde, podemos nos relacionar pensando nos aspectos e nos parâmetros éticos de cada profissão com essas redes sociais e com as pessoas que nos assistem nelas? Essa discussão, né, sobre as redes sociais, ela é universal em todos os sentidos, né? Não é um problema brasileiro, é um problema mundial, e não é um problema de profissão de saúde, é um problema de convivência entre as pessoas nas diferentes esferas, né? E a ética, no final das contas, é como é que a gente vai fazer para conviver bem. Dentro de uma profissão, como é que a gente vai fazer para conviver bem no exercício daquela profissão, todos os atores que estão ali envolvidos. E não dá para fugir da constatação que hoje todo mundo está conectado. Mesmo as pessoas mais experientes e que não nasceram nesse mundo digital, todas têm o seu smartphone. E quase todas usam lá um WhatsApp da vida. E muitas usam o Instagram e outras redes sociais. Então, não dá para fugir disso. E as profissões da saúde, como todas as outras, mas na nossa em particular, tem que encarar como é que a gente vai exercer a profissão nesse mundo digital. Eu vejo assim, né? A primeira coisa que me chama a atenção nas redes sociais, no uso profissional das redes sociais, vamos dizer assim, é que as profissões da saúde, de maneira geral, para elas acontecerem de maneira efetiva, é preciso que o paciente confie no profissional que ele está procurando. Então, a gente tem que ter muito cuidado em como a gente se expõe nas mídias sociais para a gente não porque a gente corre o risco não apenas de falar coisas sobre nós mesmos enquanto profissionais, mas sobre a profissão como um todo. E se daqui a pouco as pessoas tiverem uma representação social da profissão diferente do que elas têm hoje, e porque elas têm essa representação onde elas confiam na gente, elas vão passar a não confiar mais, né? O profissional de saúde geralmente é uma pessoa que estudou bastante, tem uma responsabilidade grande, que é cuidar da saúde, que é um valor tão importante assim para as pessoas. E aí, quando a gente começa a fazer uma espécie de propaganda profissional, utilizando recursos que às vezes outros profissionais usam nas suas profissões, talvez para nós não caiba, porque a gente precisa ter essa confiança inicial, né? Eu tenho um colega lá da Escola Paulista de Medicina, o professor Diego Adão, ele é cirurgião de pronto-socorro. Então, ele dá sempre esse exemplo que é muito interessante, né? O paciente chega no pronto-socorro, vamos supor que é uma emergência, e ele vai direto para uma cirurgia. Ele nunca viu aquele médico na vida dele, não sabe quem é, ele vai ser operado de maneira, ele vai estar inconsciente, ninguém está ali do lado dele, vamos dizer assim, todas as pessoas estranhas vão entrar literalmente no corpo dele. E para deixar fazer isso, as pessoas vão ver ele sem roupa, vão ter informação sobre ele que ninguém mais tem. Para ter toda essa confiança, a gente precisa ter uma representação social da profissão adequada. Senão as pessoas vão perder a confiança. Então, o primeiro aspecto que eu chamaria a atenção em como os profissionais usam a rede social, os profissionais de saúde, é esse cuidado com a imagem da profissão. Não é só a imagem dele, porque isso é problema dele. Só que ele ali, ou ela, não é o doutor Aloysio. É o doutor Aloysio, que é um médico.
é a doutora Silvana, que é uma fonoaudióloga, então está falando sobre ela e está falando sobre a profissão. Então, uma coisa que a gente tem que estar atento. Um segundo aspecto do uso das redes sociais com esse intuito profissional, e que, no fundo, é para fazer propaganda, você quer se mostrar como profissional para que as pessoas tenham mais acesso, é uma ferramenta formidável de publicidade, de propaganda, e atual, e as pessoas e os jovens, então, já nasceram nesse ambiente. O segundo aspecto que a gente tem que se preocupar quando vai fazer isso é o da privacidade do paciente, né? Então, isso é pedra fundamental de toda a profissão da saúde, o sigilo profissional. Aquilo que você soube ali é para ficar ali, salvo raríssimas exceções. Então, não me parece nem um pouco recomendável o uso de pacientes para autopromoção profissional. Eu, particularmente, não vejo isso com bons olhos, né? Bem ou mal, é você se promover em cima de alguém que está com um problema de saúde. Vamos pensar, será que é legal isso? Mas deu tudo certo, o meu tratamento deu certo, o paciente está feliz, eu estou feliz, a gente tira aquela foto, todo mundo sorrindo no ambiente. Vai ser sempre assim? Claro que não. A gente sabe que, né, nenhuma profissão da saúde pode prometer resultado. A gente está lá para ajudar as pessoas. Se vai dar certo ou não, não cabe, assim, não cabe promessa de que vai dar certo. Então, quando você começa a fazer publicidade profissional, mostrando só cenas de felicidade em que tudo deu certo, o próprio paciente, eu concordo, doutor, e está na sua rede social, pode tirar uma foto, a gente vai junto. E aquele paciente que não gostou do seu atendimento, que tem sempre, você não vai colocar, com certeza, né? E o insucesso que você teve, você não vai colocar. Então, isso é meio que mentir para os pacientes. Meio manipular, né? Com certeza. Então, você está colocando ali só o lado bom da coisa. E a gente não pode prometer que vai ser sempre assim, né? Então, assim, esse é um outro problema. A privacidade é uma coisa. Então, qualquer exposição, acredito eu, em mídias sociais, profissionais, que vai envolver dados de alguém, seja a imagem, seja dados de um exame, que afinal pertence àquela pessoa, inicialmente precisa ter uma autorização expressa da pessoa para que aquilo seja utilizado. E eu diria que eu não faço esse tipo de coisa em redes sociais, não faço isso, mas se fizesse, essa autorização do paciente tem que ser muito bem obtida, inclusive mostrando para ele, olha, eu vou usar a sua imagem, o seu exame, os seus dados dessa maneira, eu vou pôr esse, sei lá como chama, esse print, esse story, esse, nem sei o nome direito dessas coisas. É assim que eu vou pôr. Posso pôr assim? Você se sente de alguma... Então, já é o respeito ao dono daquelas informações. Mesmo com essa autorização, eu acho complicado, pelo que eu acabei de falar, é a imagem da profissão, né? Você meio que... Se apropria, né? Assim, não é ser honesto, na verdade. Porque, de novo, você não vai pôr ali o que dá errado. E a profissão da saúde tem coisa que dá certo, tem coisa que não dá. Então, se você estivesse disposto a colocar lá a cirurgia que ficou boa e a cirurgia que ficou ruim, eu acharia mais honesto e talvez mais aceitável. Mas você não vai pôr que ficou ruim, né? Então, ainda com a autorização do paciente, não me cai bem a utilização de imagem do paciente nessas situações, né? Porque, de novo, aquilo que eu falei, se a gente começa a vulgarizar um pouco as nossas profissões, vai perder a confiança, vai perder esse respeito que existe, né, no sentido de confiar a nossa saúde, às vezes a nossa vida, a uma pessoa que você conheceu faz meia hora. Ninguém faz isso com ninguém, a não ser que tenha uma confiança, não na pessoa, mas na profissão dela. Sim. E se a gente começa a ter esse tipo de uso de redes sociais para fazer propaganda profissional, acredito que a gente vai perder essa confiança em boa medida. Lembrando sempre que eu não sou um nativo digital e não sou... Eu tenho lá um Instagram que eu ponho uma foto por ano, mas não uso profissionalmente.
e que pode ser que a minha visão seja antiquada nesse sentido, né? E que as pessoas hoje queiram esse tipo de profissional ali. Vamos ver, com o passar das gerações, a gente vai ver se isso vai se estabelecer ou não, se a perda de confiança na profissão vai acontecer. E você vê, né, Luiz, até pensando nessa exposição, como aumentou muito essa questão da parte estética, dos procedimentos estéticos. Então, assim, houve um aumento significativo. E você vê muito, é lábio, é bichectomia, ou é colocação de botox. Então, as pessoas parece que também têm uma necessidade, né? Querem, como você falou, tem aqueles que talvez para eles queiram aparecer, mas isso é uma faca de dois gumes, né? Como a gente está vendo. Pode ir tanto para o lado de ser uma solução, mas sempre vai ter aquele que vai ter o caso também de insucesso. Exatamente. Eu estava anotando algumas coisas aqui, conforme o Aloysio vai falando, eu estou anotando algumas palavras-chave. Ele falou uma palavra, consciência. Então, eu acho que essa palavra aqui ela é chave para esse tipo de discussão. Você cria uma consciência um pouco distorcida do que é o sucesso daquele profissional. Que é exatamente isso. Se eu postar todos os meus casos de sucesso, Sim. e eu, Fernando, tive já muitos casos de insucesso na minha profissão, porque acontece na vida de qualquer um de nós, Sim. e você postar todos os seus casos de sucesso, você cria uma consciência distorcida da realidade do atendimento dos seus pacientes, para outros pacientes que, com certeza, quando eles vão ver um pedaço do caminho, eles vão acreditar que você é o caminho inteiro. Exato. E muitas vezes isso não acontece. E veja, quando você, por meio de publicidade profissional, dá a entender que vai acontecer daquele jeito com todo mundo, o meu temor é que a relação comece a mudar. Não vai ser mais a relação de um profissional de saúde com um paciente, mas vai ser de um consumidor com um vendedor de serviço. E se eu sou um vendedor de serviço, eu tenho que entregar o que eu prometo para ele. E a profissão de saúde não tem como fazer isso, nenhuma delas. Porque por mais que você faça tudo corretamente dentro do que preceitua a melhor técnica para aquele tipo de procedimento estético, como você estava falando, Silvana, existem maus resultados. Mau resultado não é erro. De cada um. Exato, não, e acontece. Tu fez tudo certinho, ficou bom. Né? Agora, se você tem uma propaganda onde você dá a entender que vai ficar todo mundo com aquele nariz ou com aquele lábio, como você falou, e não ficou, a pessoa que se sente frustrada com aquele procedimento tem um argumento a mais para falar: você me enganou. Você prometeu para mim, mesmo que de maneira subreptícia, que ia ficar o lábio igual àquela lá. Por que você não pôs um lábio igual ao meu lá na sua rede social, igual ficou o meu? Você não pôs, você só pôs o lábio que ficou bonito. Então, assim, num litígio, inclusive, seja no conselho profissional, seja na justiça, quem for julgar uma denúncia desse tipo, não fiquei satisfeito com o procedimento que você fez em mim. Se você teve uma propaganda agressiva nesse sentido, ou que ludibriou o paciente, quem vai te julgar você seduziu essa pessoa. Não é que você fez o melhor possível e não deu certo. Pode ter sido isso, só que você convenceu essa pessoa de uma maneira enganosa. E que talvez para vender um automóvel vale a pena um tipo de propaganda que ilude as pessoas. Para você vender um ato de saúde, não. Porque você não vai poder prometer o resultado. Então, inclusive, eu acho que isso tende a piorar o relacionamento e, em segundo lugar, trazer mais problemas para os próprios profissionais no momento de uma denúncia. Porque eu, se fosse julgar um colega que teve um mau resultado, que pode acontecer, mas que seduziu o paciente de uma maneira dessa, eu falo: olha, você tem por que responder aqui. Né? Não é falar: eu fiz o que era melhor. Não, mas você fez o que era melhor, você seduziu a pessoa de uma maneira que as profissionais da saúde não deveriam fazer. É bem isso mesmo. Isso. E nessa questão, até volta para o início do nosso bate-papo,
quando você estava colocando que por isso tem que ser, e hoje tem uma participação muito mais ativa do paciente na decisão, porque você tem que mostrar o leque de opções, né? Você tem a informação e a escolha é dele, sabendo dos limites, né? E de até onde você pode chegar. Então você vê como tudo isso tem influência mesmo. Eu acho que, e eu sempre falo isso para os meus pacientes, o meu primeiro ponto é a adequação dos horizontes, é efetivamente aonde eu posso chegar e efetivamente aonde o paciente quer que eu chegue. E esse desnível é muito perigoso, que esta propaganda traz esse desnível nos horizontes, porque eu vi na rede social aquele lábio maravilhoso e é aquele lábio que eu quero. Eu estabeleci esse horizonte. E o profissional técnico, o médico, o fonoaudiólogo, seja o profissional da área da saúde, sabe onde efetivamente ele consegue chegar, porque há limites em qualquer objetivo que a gente tem limites. Então, essa adequação de horizontes que acontece logo no começo do nosso plano de atendimento daquele paciente deve ser estabelecido. Eu acho que isso é muito ético para com o paciente, né? Porque você dá para ele uma realidade onde ele vai pensar e muitas vezes pode ser que ele fale, não, eu não quero isso, quero mais coisa. E até dizer que vai procurar outro profissional. Eu acho que a gente tem que ser honesto e dar essa possibilidade para o paciente fazer aquilo que ele achar melhor para ele. Como você mesmo disse no começo, né, mesmo? O paciente tem que estar ciente de tudo. Esse relacionamento, né, do profissional de saúde com o paciente tem várias maneiras que ele pode acontecer e que vai desde você dar uma orientação totalmente fria e isenta, que as pessoas costumam gostar muito disso também, até o outro extremo, que é você querer determinar o que vai acontecer com a pessoa. Então, nós temos que achar um lugar aqui nesse meio do caminho, longe desses dois extremos, às vezes um pouco mais para um lado, às vezes um pouco mais para o outro, né? Quando a gente procura, quando a gente fala que as melhores decisões nunca estão nos extremos, tá? Não precisa estar exatamente no meio, pode estar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, mas esses dois extremos não funcionam. A informação completamente, olha, eu te dou o papel estatística, a chance de acontecer isso e aquilo, o paciente não gosta. Por outro lado, você determinar o que ele vai fazer não cabe mais. Então, a gente sempre recomenda que o profissional possa orientar, possa sugerir, pode recomendar fortemente. Existe toda uma discussão na literatura se, por exemplo, a persuasão é algo legítimo para o profissional de saúde. Persuadir é você fazer alguém tomar uma decisão que ela não queria tomar antes. Então, às vezes, você está com um paciente e você tem a forte convicção que ele deve ir por um caminho, ele está indo pelo outro. E se você quiser que ele venha para cá, você vai tentar persuadi-lo. E para muitos estudiosos do relacionamento profissional-paciente, a persuasão já não é mais nosso papel. Nós não temos que convencer alguém a fazer aquilo que ele não queria. Outros vão dizer que não, cabe sim, persuasão tem ameaça dentro de certos limites, não vai chegar, se você não fizer desse jeito, você não vem mais no meu ambulatório, não pode ser assim. E eu estou entre aqueles que acham que a persuasão não violenta, a persuasão argumentativa, faz parte do nosso trabalho, né? Até por isso tem conhecimento, às vezes. Exato, eu quero mostrar aquilo para o paciente. Agora, a partir do momento que ele decidiu de um outro jeito, apesar dos meus argumentos, eu vou tentar ajudá-lo da melhor maneira que eu puder. Eventualmente, até dizendo, eu não consigo te ajudar mais desse jeito, vamos ver se eu encontro para você um outro colega para acompanhar. Na medicina, pelo menos, existem algumas situações de que o profissional ele alega alguma objeção de consciência, né, para não fazer ou deixar de fazer alguma coisa que o paciente está querendo. Isso é legítimo, mas isso eu sempre digo lá para os nossos estudantes e tal. Se você não for fazer, porque você tem uma objeção de consciência, mas aquilo é direito da pessoa, você vai ajudar ela a encontrar alguém que faça. Você não vai pegar a mão e falar, vai procurar outro aí. Né? Não, eu não vou fazer, você está querendo ir por um caminho que eu não me sinto à vontade de ir contigo, mas espera aí, vamos ver se a gente vai encontrar um colega, conheço, todo mundo conhece outros colegas, e falar, olha, o paciente assim, sabe? Então, acho que é obrigação nossa, quando você vai sair da relação, é tentar ajudar o paciente a encontrar o outro profissional que vai continuar com ele. Né? Isso é algo importante para não abandonar as pessoas. Muito bom, muito bom.
Deixar para diversificar. Acredito que sim. Doutora Luiz, muito obrigado. Muito obrigado por tudo que trouxe até nós, essa discussão tão profícua, que é o começo de uma discussão muito mais profunda que a gente busca ter acerca de ética na profissão da área da saúde. Silvana, muito obrigado pela sua participação. E a vocês, lembrem-se do seguinte: nós estamos em plena Olimpíada, a gente está vendo o show que Rebeca Andrade deu, e aquilo lá é fruto de muito exercício, muito exercício. E eu diria para vocês que a ética também é fruto de muito exercício. Nós temos que pensar e repensar nossas atitudes, não só com o nosso paciente, como os nossos colegas, com as instituições que regulam as nossas profissões, para quê? Para que efetivamente consigamos caminhar nessa estrada de ética de uma forma bastante saudável para todas essas relações. A ética ela vai sempre ser repensada porque ela vai mudando de acordo com o mundo, de acordo com as relações e com o que o mundo entende como sendo ético. Portanto, é importante que nós nos exercitemos todos os dias. Muito obrigado pela presença de todos e o Conselho Regional de Fonoaudiologia agradece cada um de vocês. Muito obrigado e muito bom estar com vocês. Até lá.